Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje de um jeito diferente. Vamos lá. Cadê a nossa convidada? Deixa eu convidar aqui. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da Meta Cognitiva, Novo Floripa. E aí, Rafa, bom? Boa noite, Juliane. Tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Então, todos me ouvindo bem? Confirmem aí no chat. Tudo ótimo. A conexão tá bem boa. Vamos começar, né? Domingo à noite, domingo aí do feriadão. Vamos falar sobre educação, esse assunto que, como eu costumo dizer, todo mundo acha essencial, importante, mas que parece que sempre fica nas últimas posições na prioridade do Estado na hora de realmente resolver, de fato, as questões, né? Bom, primeiro apresentar a nossa convidada, minha colega de UFSC, a Juliane. Juliane, por favor, se apresenta rapidinho aí, fala um pouquinho do teu trabalho. E como é que tu chegou na educação, né? No estudo da educação do jeito mais assim aprofundado, né? Nos modelos, etc. Por favor, se apresenta. Bom, eu sou Juliane, eu sou professora de desenho técnico e de geometria descritiva nos cursos de engenharia da UFSC. Eu já trabalho como professora há 9 anos. Eu passei pelas 3 grandes escolas públicas do estado de Santa Catarina, né? Como professora, eu comecei a minha carreira trabalhando nos cursos técnicos do IFSC, no campus Mauro Ramos, era vinculado ao departamento de eletrotécnica, mas eu acabei trabalhando também com os cursos técnicos técnico em química, técnico em saneamento, além do próprio curso de eletrotécnica, tanto no ensino médio integrado, que aí eu lecionava para o ensino médio junto com o técnico, e também no ensino profissionalizante. E aí trabalhava com pessoas que já tinham completado o ensino médio, mas que queriam se qualificar profissionalmente. Trabalhei também no curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC, no campus de Laguna, pouco antes de entrar na UFSC, da universidade da qual eu faço parte já faz 6 anos. Uhum. E no caso da UDESC, né, a UDESC até foi uma experiência bem interessante que eu tive. Eu trabalhei lecionando instalações elétricas e na época que eu trabalhava na UDESC, eu trabalhava com a prática também de projeto elétrico, eu era projetista autônoma, Uhum. ao mesmo tempo que dava aula para o curso de arquitetura e urbanismo. Então, foi uma experiência bem interessante, porque ele realmente lecionava aquilo que se passava, que se fazia na prática, né? Então, dava para integrar bem o conhecimento prático com o teórico, né? E para um curso que usa bastante esse conhecimento, que é o curso de arquitetura e urbanismo. Uhum. Hoje eu trabalho com as disciplinas do ciclo básico dos cursos de engenharia, que são as disciplinas de desenho técnico e geometria descritiva. Eu trabalho com os desenhos técnicos, eu trabalho com desenhos técnicos especializados, desenho técnico de engenharia civil, é um Uhum. desenho especializado para a parte de desenho de projeto mesmo, e o desenho de engenharia elétrica. Trabalhei também e vou voltar a trabalhar no próximo semestre com a parte de geometria descritiva, geometria tridimensional, que aí envolve mais a parte matemática do desenho. Tá. Bom, a gente vê que tu tem uma experiência num campo muito específico, muito técnico, né? Muito voltado para as tecnologias, né? Para projetos. Mas me fala assim, como é que tu chegou nesses estudos? Eu até sei, mas eu quero que você conte para quem está vendo, para quem vai ver a nossa live, como é que você chegou, se interessou em estudar modelos de educação, né? Em tentar colaborar um pouco mais com entender por que que a nossa educação, principalmente educação infantil, educação fundamental, é tão falida. Explica para a gente um pouco isso.
Então, essa curiosidade, na verdade, ela surgiu de quando eu comecei a trabalhar como docente, né? Quando eu comecei a trabalhar no IFSC, que eu já comecei a trabalhar com o ensino médio, junto Uhum, com o técnico. E quando a gente trabalha com o ensino técnico integrado, né, que eles chamam, que é o médio técnico, aí você também faz a parte de prestar atendimento aos pais. Então você já acaba conhecendo um pouco de como que o pensamento das crianças e dos adolescentes ele se forma nessa uhum, fase, né? E também se os pais mesmo se preocupam com a educação das pessoas, e no caso do IPSC, que é considerado uma escola pública de elite, essa preocupação dos pais ela é bem relevante. Então, não tem essa. Os pais, eles, na maioria das vezes, eles não eram relatos com a educação dos filhos. uhum, E uma coisa que eu aprendi, né, nessa experiência do IPSC é que eu comecei a defender mais o ensino tecnicista em si, porque justamente por já ver as famílias passando a parte de educação no sentido de valores, uhum, então eu verifiquei que o mais importante do professor, principalmente no meu caso que trabalhava com ensino técnico, era passar a parte de formar bons profissionais. Então, uhum, formar bom conhecimento técnico, e hoje eu defendo até esse posicionamento como uma das formas mais respeitosas, até no sentido de respeitar a individualidade da pessoa, quando você foca mais no conteúdo do que nos outros aspectos formativos em si, o que vai um pouco fora do senso comum, né? uhum, E no caso e depois o IFES, que eu comecei a estudar mais os modelos de educação, também porque eu queria melhorar o meu trabalho, foi uma questão individual mesmo, uhum, de querer se tornar uma professora melhor. uhum, Então, aí eu comecei a estudar novas técnicas, eu comecei a observar mais como que o aluno ele absorvia melhor os conteúdos, e dessa forma eu cheguei a desenvolver uma série de materiais direcionada para as disciplinas que eu trabalhava, e comecei a testar novas técnicas, testar também o modelo de metodologias ativas, né, que eu descobri através do livro do Salman Khan, do Mundo Escola, e, e eu descobri e comecei a verificar que começou a dar resultado, né, os alunos começaram a se interessar mais, principalmente aqueles que estudavam mais, porque eles estavam descobrindo. Eu tentei trazer mais aspectos práticos para a sala de aula, uhum. e aí, só que aí os que não estudavam tanto, eles já se cansavam um pouco, porque a prática a gente sabe que é um pouco mais pesada do que se imagina, né? Eu não sou aquela professora de dar moleza no sentido de dar moleza. Eu tento passar o máximo da realidade, né, pro aluno, deixar o aluno sempre ativo ali, sempre se mexendo. Certo. Então foi basicamente isso, né? Foi mais a questão de No caso, experiência prática, né? foi mais uma busca por aprimoramento pessoal que você foi estudando metodologias novas, né? Tentando inovar na questão da metodologia. Mas vamos entrar Sim. agora no assunto da live, que na verdade, né, como o título da nossa live, que é Educação Livre, né? Explica para a gente um pouquinho o que que você entende por educação livre. O que que significa uma educação livre para você? Para mim é educação que permite as pessoas escolherem a forma como elas querem se educar, né? Então, a minha opinião, todas as modalidades de educação são bem-vindas e são permitidas. E eu descobri principalmente isso depois de ler o livro do Murray Rothbard, do Educação Livre Obrigatória, Uhum, porque o indivíduo, ele, como o próprio nome já diz, ele é um ser peculiar, né? uhum, Cada um tem suas próprias características. Então, então nem sempre todos vão se adaptar ao ensino tradicional, inclusive o Rothbard ele traz no livro dele os estudos
Uhum. que dizem que não existe um método padronizado e que traga completa eficiência em termos de educação, né? Porque vai sempre existir pessoas que não vão se adaptar aos métodos tradicionais, que no caso o mais tradicional hoje que a gente tem é o método prussiano, né? Que é o que é adotado na maioria das instituições até a nível mundial. Uhum. E também Que tem método, gente que que método precisa do seria esse? método tradicional, né? Uhum. O caso método prussiano é aquele que o aluno ele é passivo, ele recebe as informações em sala de aula, Uhum. mais um grupo de pessoas, né? Que não acredito que a maioria das pessoas já tenha trabalhado com isso. Para mim, né, foi bom. Eu me eduquei com método tradicional, para mim foi bom, porque eu preciso de disciplina, eu preciso de coisas regradinhas. Mas eu via vários colegas reclamando do colégio e tal, e eu não entendia aquilo. Eu pensava assim, pô, porque não estuda? Mas, na verdade, não, né? Na Uhum. verdade, é porque a pessoa, ela realmente não se adaptava, né? Tá, Então, eu vou às vezes te cortando um o que pouquinho. a gente vê é que nem todo mundo se adapta aos métodos tradicionais. Tem gente que, por exemplo, tinha que começava a fazer as coisas, gente bem entendia, por exemplo, estudou na escola construtivista e deu certo também, porque a pessoa já conseguia estudar por conta, Uhum. e tem muito, tem aquela coisa, a educação é algo muito individual, e no caso do Rothbard, ele até argumenta, né, esse ponto como um ponto contra ao desenvolvimento de uma política pública no sentido de método. Uhum. Então, eu vou te perguntando, né? Assim, vamos batendo bola, porque é interessante para quem está vendo a gente que possa entender o quanto a nossa educação atual, o nosso currículo, a nossa forma de pensar, né? As políticas públicas para a educação vão um pouco na contramão disso que a gente está falando, né? Mas, porque muita gente pode pensar, mas ora, a educação hoje não é livre, a gente não pode escolher, né? Mesmo que você não dependa, né, de uma escola estatal, você não pode escolher numa escola privada, a forma como você quer ser educado. Isso é verdade aqui no Brasil, Juliana? É Juliane, verdade. a gente consegue escolher ou existe um nível razoável de centralização dos métodos, se não dos métodos, mas do currículo que a gente precisa ter para ser considerado legal uma escola, um ano letivo? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, a gente pode escolher a escola, mas a gente ainda não pode escolher ser educado em casa, né? Porque os projetos de homeschooling estão começando a sair, eles ainda não entraram em vigor, né? Uhum. Alguns já foram sancionados, nem aqui em Santa Catarina já foi sancionado, em alguns outros estados foi vetado, por exemplo, no Rio Grande do Sul foi vetado, então você já tem uma restrição no Rio Grande do Sul se você quer educar como homeschooling. Até eu tenho dois exemplos, né, que eu vivenciei no IFSC que eu gostaria até de citar depois, como que o homeschooling poderia atender essas pessoas. Sim. E no caso do currículo, né? O caso do currículo é pior ainda, porque o currículo ele é determinado a nível nacional, inclusive para as escolas particulares. Então, mesmo se você escolhe uma escola particular, você não tem uma liberdade de currículo, né? Você pode ter a liberdade no sentido das disciplinas optativas, mas existem disciplinas obrigatórias, português, matemática, história, geografia, ciências, né, para quem é do ensino fundamental, aí junta essas física, química, biologia vira ciências. Então, você não tem uma liberdade no sentido de escolher o currículo. Agora vai ter educação financeira, né? Esse é um ponto até que eu sou um pouco contra, apesar de que é algo que é controverso, né? Um monte de gente é a favor da obrigatoriedade da função da educação financeira. Eu acho que deveria integrar o currículo de matemática.
né? Claro, Ah, claro. mas É, eu acho que não precisava criar uma disciplina a mais, né? Eu sou mais desse ponto. Inclusive no desenho também, eu acho que o desenho deveria ser integrado com matemática, sim, né? No ensino fundamental. claro. Então, Então quer dizer, existe, então quer dizer, a gente tem. estão separando mais ainda na base nacional comum curricular, né? Que é o que determina o currículo a nível nacional. E a LDB. A LDB também tem um ponto, um pouco controverso, né, na questão de história. A, essas leis nacionais, tanto a LDB quanto a Base Nacional Comum Curricular, dizem que vocês têm que as escolas devem incluir conteúdos regionais, mas assim, que conteúdos regionais normalmente? O história da sua região, né, Uhum. geografia da sua região, são as disciplinas que normalmente se pensa em incluir o, a parte Currículo. regional, Aham. né? E no caso da LDB, né, no governo do PT, também foi incluído um tópico, né, com obrigatoriedade de acrescentar nos materiais a história dos povos indígenas e africanos. Uhum. Então, assim, vamos lá, né? Tem uma regra no Brasil, e isso não é só para educação, que é tudo que não é que não é que você tenha liberdade, é que aquela coisa ainda não foi, os legisladores ainda não pensaram em como legislar a respeito, né? Então, no currículo, segue muito essa lógica. O currículo vem de cima para baixo, vem de Brasília, pensado e esquadrinhado totalmente, toda a carga horária praticamente vem toda pensada de cima para baixo. E acaba que cada etapa do processo é pensada para o Brasil inteiro, para todos os estados, todos os municípios, deixando pouquíssimo espaço, tanto para as questões regionais, quanto para a questão da experimentação, né? Que é uma coisa que é muito importante. Se a gente for comparar com alguns modelos, eu sempre falo do modelo da Finlândia e a Juliane sempre fala do modelo de Portugal, que é um modelo que ela acredita, né, Juliane? Depois pode até falar um pouquinho que se adequaria muito bem ao Brasil, talvez até pelas proximidades, assim, enfim, históricas, de estrutura de Estado. Mas eu vejo, assim, que a necessidade de... Existe um mínimo que o Estado finlandês, por exemplo, exige para avaliar dos alunos, ou seja, o Estado ele serve como uma espécie de fiscalizador e de ratificador, vamos dizer assim, da qualidade do ensino, mas não se intromete tanto na metodologia e na experimentação das escolas. Então você vai ter escolas na mesma cidade que vão ter currículos muito inovadores, muito diferentes uns dos outros. E o que vai ser aferido no fim das contas é se há um domínio por exemplo, um domínio da língua local, um domínio de língua estrangeira, né, que geralmente é o inglês, um domínio de conhecimentos matemáticos, ou seja, um conhecimento básico, e de ciências básicas. Então, esses são os domínios que você vai ser, que vão ser aferidos, inclusive, os que também são aferidos pelo PISA, né, que é o teste que acaba gerando, vamos dizer assim, um ranking internacional, e onde o Brasil vai, nesse ranking, vai muito mal, e principalmente matemática está quase perto dos últimos lugares. E o nosso currículo só aumenta em termos de obrigações. Ele só aumenta, só piora. Então, fala um pouquinho do currículo português, né? Já que tu acha que é do modelo, aliás, português, que tu acha que seria possível ou próximo de ser experimentado aqui. E também pode falar um pouco então, sobre isso que eu falei também, da falta de. Porque, eu vou ir mais um pouquinho em relação à questão da experimentação, para quem está vendo entender um pouquinho melhor. Seria o caso da gente ter numa mesma cidade escolas com métodos muito distintos, métodos que são totalmente integrados, ou seja, que todas as disciplinas são ministradas em projetos, que você não tem essa divisão de disciplinas dadas de forma
de forma padrão, né, como a gente tem hoje, e teria escolas completamente conservadoras, no sentido de conservar os modelos, com disciplinas é, ministradas uma a uma, com aquele horáriozinho, deu uma hora, bateu, troca de professor, e a gente teria condição de avaliar o que funciona no modelo e funciona no outro, o que poderia. Agora, a gente tem um modelo só, fracassado, que não está funcionando e que só vai piorando, ou seja, vai aprofundando um modelo único do fracasso em vez de liberar para que a gente tivesse uma experimentação maior. O que você acha aí, Ju? Fala aí. Então, né, começando pelo modelo de Portugal. Portugal foi um case de sucesso do último PISA, né? Foi um dos países que mais cresceram no PISA de 2018, que foi a última edição. A próxima edição vai ser só em 2022. Eu estava vendo isso agora quando eu estava preparando as anotações da live. O PISA de 2021, na verdade, vai acontecer em 2022, tá? Em primeiro lugar, né, para o pessoal entender como que funciona o PISA. O PISA, ele é uma prova que normalmente é aplicada em computador, e ele que são três provas, né? Prova de matemática, leitura e ciências. E essas provas normalmente são aplicadas em computador, exceto em algumas regiões específicas, quando os estudantes eles não têm o acesso ao computador. Aí, nesse caso, o PISA ele acaba também sofrendo algumas modificações. Nesses locais que são aplicados em papel, as perguntas são aplicadas somente as perguntas globais Uhum. do exame. No caso do Brasil, o exame foi aplicado da forma completa. Foi aplicado a 10 mil quase 10.700 estudantes em todas as regiões do país, que se situam entre a sétima série e o terceiro ano do ensino médio, Uhum. diferente do IDEB. Então, a faixa de aplicação do PISA ela é diferente do IDEB. Isso aí é importante todo mundo saber. E no caso de Portugal, né, por que Portugal chamou muita atenção no último PISA? Foi um dos países que mais subiram as posições. Só para chamar a atenção aqui, ó, das notas, a nota do Brasil em leitura, eu vou pegar aqui as notas de leitura Uhum. e de matemática. Na edição de 2018, PISA, a média dos estudantes do Brasil foi de 413 em leitura. Tá? Da América, Unindo escolas privadas e públicas. unindo escolas privadas e públicas, né? A média foi de 413 e ainda ficou à frente até de alguns países da América Latina que são até considerados culturalmente melhores, por exemplo, a Argentina, né? Tem muita gente, às vezes, não em âmbito educacional, que elogia a Argentina aqui no Brasil, em termos de educação, mas o Brasil, na parte de leitura, ficou à frente dos alunos da Argentina. Uhum. E Portugal teve a nota de 492, Isso então 80 pontos acima, praticamente. isso é muita coisa, provavelmente, É né? muita coisa, Uhum. sim. É uma escala que vai até 600 pontos. Uhum. Né? Deixa eu te perguntar E, uma coisa de antemão. Tu hum, tens separado os dados das escolas privadas e públicas, o resultado por escolas privadas e por escolas públicas? eu não cheguei a verificar, mas eu acho que tem um relatório do Ministério. Porque eu lembro que não nessa Eu edição, lembro que tem por região tem. então, eu lembro que E o Sul é que teve as melhores notas de leitura. então, na última edição que eu investiguei, quando eu estava olhando os Uhum. dados, eu lembro que a gente só não está tão mal em leitura porque há essa mistura das escolas privadas e públicas. Mas quando você separa as escolas privadas das públicas, obviamente tirando raras exceções, assim, gratas exceções das escolas públicas, os IFs, né, toda essa estrutura que tem um pouco mais de dinheiro envolvido, de estrutura, bons professores, a discrepância é muito grande. É como se as escolas privadas do Brasil tivessem, na média, muito próximas às escolas privadas americanas, por exemplo, né? E É, no caso das escolas estatais, públicas,
elas ficam numa posição no PISA e é muito abaixo, já com países realmente até bem mais pobres que o Brasil tem uma. Então, assim, é, é, tem que fazer tem que fazer essa separação porque a discrepância é muito grande e isso acaba sendo mascarado um pouco pelo resultado das escolas privadas, né? Sim, eu cheguei a ver, isso aí até foi relatado no resumo, de um dos documentos ali do site do Ministério. Uhum. Não aparece assim a nota escola por escola, mas tem Sim. uma breve nota, uma breve observação alegando que as escolas privadas elas elevaram bastante a média para cima e a discrepância entre escola pública e privada é grande, mas tem uma observação também importante quanto a isso e que é bom colocar, que normalmente não se fala, é que não é necessariamente o poder aquisitivo do aluno que interfere na nota. Inclusive, teve uma quantidade próxima da média da OCDE que alunos de baixa renda que estudavam em escolas que eram considerados um bom ambiente, né, escola de qualidade, eles conseguiam se equiparar aos alunos de alta renda da mesma escola. Ou seja, Então, esse é um o que dado muito faz, importante. Se o ambiente for bom, o aluno ele vai se dedicar. ou seja, o que faz diferença mesmo é a qualidade da escola e não necessariamente vamos dizer assim, a classe social de onde a criança veio, né? Ou seja, realmente a escola poderia ser transformadora da nossa realidade se ela fosse melhor. É isso que a gente Uhum. é isso que a gente pode compreender dos dados, é isso? Sim, exatamente, né? E é um resultado que é muito pouco reportado, né? Ele é pouco considerado e está ali nas primeiras páginas do resumo ainda do PISA. Então, para quem pegar para ler, vai reparar. O que é muito complicado, muito estranho, na verdade, é que a gente tenha essa situação. A gente tem escolas privadas e algumas escolas públicas também muito boas, ou seja, exemplos, né? Eu lembro quando a gente preparou um plano de governo, né? A parte de educação, a gente estudou muito sobre Oeiras, né? No Piauí e obviamente o exemplo Sobral, né? Que é um exemplo já meio batido, assim, que para quem fala de educação. E as mudanças eram coisas assim muito não eram grandes coisas, não era assim que começou a jorrar dinheiro nas escolas e tudo mudou, não. Eu vou tentar falar de três elementos, Ju, e tu me ajuda a complementar. Tinham três elementos que me chamaram muito a atenção. Primeiro mexer naquilo que é o incentivo humano, né? Que muitas vezes parece que as pessoas que fazem as leis, os políticos, esquecem que as pessoas são incentivadas, elas precisam de um certo incentivo para poder buscar a melhora. Então, no Ceará, as escolas que tinham melhor desempenho, os municípios, acabavam recebendo mais dinheiro tanto para aumentar o salário dos professores quanto para as próprias escolas. E isso gerou vamos dizer assim, uma competição saudável entre os municípios, entre as escolas, para melhorar. Primeira coisa. Segundo Que era o ponto, caso de Oeiras também. o caso de Oeiras também no Piauí, Era o exatamente. caso de Oeiras também. Segundo ponto, os professores e a direção, os professores não faziam rodízio de escola, né? Lembra disso, né? Então, os professores eles estavam vinculados a uma escola apenas, ou seja, aquela escola, o professor conhecia os alunos, conhecia os pais, conhecia a realidade, se envolvia com a comunidade, não precisava ficar dando aula sei lá, três, quatro escolas, sem conseguir ter aquela participação efetiva com aquela comunidade. Então, isso também fazia diferença, né? Lembra-se, era isso mesmo, né? Uhum. Terceira Os coisa, professores eles permaneciam mais tempo na escola, né? Aqui em Florianópolis a gente tem esse problema da alta rotatividade, foi um problema que foi reportado na Prova Brasil, da época sim. que a gente fez o plano de governo. E vale lembrar que Florianópolis caiu, né, na nota do IDEB nos últimos Não 2 anos, atingiu a meta. não atingiu a meta.
E para você ver, eu falei até isso na última live, mas vou repetir. A educação, as pessoas acham que ela é importante, mas no fim das contas, ela não reflete punição, né? Reeleger um prefeito que, durante a sua prefeitura, o seu governo, a nota do IDEB, ou seja, a nota da educação caiu. E isso não houve punição para os políticos que estavam responsáveis pela educação durante esse período. O político foi, o prefeito foi reeleito. Então, quer dizer, é importante, mas né, se ele não fosse reeleito e a população deixasse claro que ele não foi reeleito porque a educação está pior, talvez isso fosse um belo sinal, um belo indicativo para todos os outros políticos. Mas, enfim, e a terceira coisa que eu me lembro que era muito destacado era os diretores das escolas, né? Eram todos selecionados, o processo seletivo. Não eram como em alguns municípios, que é indicação. Florianópolis, por exemplo, né? Onde há Florianópolis é a eleição do eleição. Isso. conselho da escola, mas tem alguns relatos, né, de Uhum. que essa eleição ela tem um certo grau É, de influência é eleição, mas é indicação. Vamos. uma eleição indicada, né? É, exatamente. É Então, uma mas eleição. ó, ali no papel está que é eleição. Então vamos considerar o que está no papel. Aí é Então isso. são três elementos simples que acabam mexendo com os incentivos, ou seja, mexendo né, dando os incentivos corretos para os professores, para a comunidade, e que fizeram diferença em lugares que, por exemplo, são muito, muito mais pobres do que Florianópolis, por exemplo, né? Sobral e Oeiras, no Piauí, né? Não dá nem para comparar a questão do IDH, etc. Então, são coisas muito. Isso seria o básico a ser feito no modelo de educação estatal que se propõe a ser feito hoje, né? A gente não está falando da descentralização do currículo, a gente não está falando de outros modelos, que aí eu vou passar a bola para a Ju, de outros modelos que poderiam ajudar a tornar a educação brasileira mais livre. Fala um pouquinho aí dessas possibilidades, Ju. Então, né, a primeira possibilidade é você não criar política pública em cima de currículo. Isso aí até poderia, isso aí até convido o Gilson Marcos para revogar a LDB. Eu já vou catar a bola Coitado. aqui. Ai, ai. Porque o primeiro erro, né, de política pública educacional é você tentar condicionar os indivíduos a uma mesma condição. Uhum, Então, um erro no sentido de criar política para em cima de método, né, educacional, a gente já viu que não é a melhor opção. No caso, os órgãos estatais, né, eles poderiam focar no sentido de ser um agente fiscalizador, que era a nossa proposta da Prefeitura de Florianópolis, né? uhum, uhum, Porque o ambiente educacional, o estímulo do ambiente educacional, ele vem através de competição. Então, independente do método que a escola usar, se ela for bem sucedida sim. em exames, em provas, está tudo certo, né? Uhum, Ela está desempenhando o papel dela da forma correta. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece com as escolas privadas em Florianópolis. Por exemplo, escola autonomia, um método construtivista, método de escola alternativa. É uma escola que tem um índice no vestibular sempre muito bom, nos últimos anos sempre uhum, teve notas boas, bastante alunos aprovados, enquanto que algumas escolas tradicionais às vezes não atingem isso, certo. né? Uhum, Se você pegar também outras escolas, por exemplo, o, a energia já é um método mais que estimula a competição entre os alunos e também ele foca na parte de conteúdo. ensino tradicional, né, de conteúdo. Também é uma Uhum, escola de sucesso, são escolas com métodos completamente diferentes e que conseguem ser bem-sucedidas no Enem e no exame vestibular, sim. né?
Então, acho que essa parte de método fica da escolha da pessoa. No caso do homeschooling, né? Agora na pandemia, por exemplo, a gente, e para alunos, às vezes portadores de necessidades especiais, seria uma ótima solução. Ou também um ensino mais focado, né, fora do tradicional. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um aluno meu do IFSC, para dois alunos, né, que eram da mesma turma. Um, ele Uhum. tinha uma deficiência visual que ele não poderia enxergar a superfície com brilho, então tinha que lecionar sempre numa sala um pouco menos de luz, botar o aluno na frente e não acender as luzes ali da fileira ali da mesa dele Uhum. e usar o quadro fosco. Mas eu já lecionava com quadro negro, então nesse sentido não, eu já tinha o hábito de desenhar no quadro, então eu Uhum. só não passava transparência de conteúdo. Sim, Então, nesse sentido, eu tinha que personalizar a aula por causa de uma pessoa. sim, No homeschooling, eu atenderia essa pessoa sem problemas. E na hora de sim. fazer a prova, eu fazia escrever tudo numa folha preta. Eu não podia fazer a prova na folha branca. Uhum. Então, já seria, por mais que isolasse, né? Às vezes as pessoas falam que o portador de necessidades especiais é ruim isolar, mas tem horas e horas, né? A parte da convivência pode ser feita numa hora e a parte do ensino pode ser feita na outra hora. Você não está isolando a pessoa, Sim. né? Isso é algo que tem que ser bem colocado e colocado Deixa, com deixa, cuidado. deixa, deixa eu só entender o que tu está falando. No caso, o homeschooling tem várias, né, ensino domiciliar tem várias vertentes, né? Tem uma questão filosófica, né? A quem pertence a educação dos nossos filhos, né? Enfim, das crianças, se é a família ou ao Estado, né? Obviamente, eu acredito que é a família que deve, a família é quem decide, né? Como vai educar seu filho. Não, o Estado é, não pode prescindir desse direito básico, né? De quem que vai educar o seu filho. Então, não pode tornar uma família criminosa porque ela tá usando um outro método de ensino que não aquele que não o método falido do Estado, né? O método que tem péssimos resultados do Estado. Mas fora isso, tem uma questão que é, novamente, se o Estado tivesse a função de aferir os resultados, né? Isso não teria importância, entre muitas aspas, onde aquela criança estudou. Se ela estudou em casa, se ela estudou numa escola é, confessional, né, religiosa, se ela estudou numa escola marxista, sei lá, vai que tem Sim, né, uma escola que queira fazer a escola do socialismo e tarará. E se você quer colocar seu filho lá, coloca. E depois você faz um teste e vê se aquela criança está tendo o aprendizado suficiente, né? Se você está tendo um aprendizado adequado. E pronto. Mas não. O Estado quer ter, tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal, quer ter cadeira, quadro, né, pagar professor, enfim, quer ser o patrão, né? Vamos dizer assim, em vez de ser o ente quer que entregar, quer entregar, exato, e não está entregando. Em vez de né? fazer a fiscalização, né, fazer essa triangulação da sociedade com aquelas pessoas que realmente são os detentores do saber, né, que podem realmente fazer a diferença na vida desses alunos, que são os professores, são, né? Então, é bem interessante esse teu ponto de vista, porque realmente, com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, a quantidade de possibilidades, a educação domiciliar para uma pessoa que tem uma deficiência visual faz muito mais sentido do que, às vezes, colocá-la numa situação de menos capacidade de aprendizagem, porque o Estado acha que é o melhor, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de embasamento. Muito interessante. Qual é a tua outra? Tu ia falar dois exemplos, né? Qual era o segundo exemplo? É um outro caso também que se aplicaria, né, bem ao homeschooling, mas ainda voltando a esse exemplo, né, Aham, no caso o aluno ele estava numa escola pública, aí pode ser que tenha gente que pergunte, mas aí se a família não tiver dinheiro,
sim. né? Aí como que faria para atender? Aí esse é um caso que se encaixaria bem esses casos dos portadores de necessidades especiais são casos que se encaixariam bem numa política de voucher, para a Uhum, pessoa poder escolher, né? Poderia ser uma opção, não, sim. não seria a melhor opção, mas seria uma opção que se Ma- ajustaria bem E outra coisa, Juliane, uma coisa que no, umas na pessoas, necessidade especial. É uma que as política pessoas, inclusiva ainda. e o que as pessoas têm que entender é o seguinte, não é barato, o aluno da escola estatal não é barato. Eles não é porque está se gastando pouco dinheiro com o aluno. Então, assim, no nosso levantamento, né, no último levantamento, um aluno de escola municipal em Florianópolis custava em torno de R$ 1.200 ao mês. E todo mundo né, que conhece o mercado sabe que R$ 1.200 ao mês você coloca uma Uma boa criança escola. numa boa escola. Então, mesmo que seja numa situação como essa, de inclusão, é muito mais o gerenciamento do gerenciamento do modelo, do que exatamente a falta de dinheiro que faz a diferença nesse caso. E aí o que acontece, o que é mais revoltante, que aí eu passo para tu contar a tua segunda história, o que é mais revoltante é que os resultados são ruins, tudo claramente não está funcionando e não muda, porque o foco não é no aluno, o foco dos problemas do ensino estatal público nunca está centrado no aluno. O debate está sempre centrado ah, nos professores. E, não, e eu sou professor, a Ju é professora, a gente não tem nada contra professores. A gente acha que o professor merece todo o respeito, todo o carinho, todo o cuidado. Mas olha só, o foco é o aluno. O foco é a resolução do problema. Se não está funcionando, quando você tem um problema, você não vai ficar fazendo a mesma coisa 1.000 vezes até, até aquilo funcionar sem estar funcionando. Então, primeira coisa, vamos discutir o que funciona para os alunos aprenderem, para os alunos se tornarem mais produtivos. Uma pessoa mais produtiva é uma pessoa mais feliz, mais independente, mais autônoma, né? Se você não é produtivo, se você não tem as habilidades mínimas, básicas, que a educação permite, você está fadado a uma escravidão mental, a você viver num mundo sem conseguir a sua própria autonomia. E isso é muito triste. A gente está. Agora sim, nem vamos falar de como vai ser depois da pandemia, né? Se já estava ruim antes, imagina como é que vai ficar depois da pandemia. Mas conta Vai teu ter IDEB segundo. esse ano. Mas Vai conta teu... ter, é bom alertar. Pois é, O ministro não cancelou o IDEB, não. pois é. Ele vai aplicar. Vamos ver Vai, como é que vai ser. vai ser, desculpa, mas vai ser trágico, vai ser uma coisa muito triste. Mas conta teu Não, e segundo outra caso. coisa, tá. Depois eu volto ali para a parte de IDEB, né? Uhum, No segundo caso ali, antes eu queria colocar, né? Dizer que a Ana Maria está presente, Ana Maria Camargo, do Instituto Livre para Escolher, né? Está assistindo a gente aqui, ah, maravilha, seja feliz, bem-vinda. né? E no segundo caso, eu tinha um aluno que ele não tinha problema de aprendizado. Uhum, E só que ele não se interessava nada pela aula, ele tinha um monte de nota ruim, ele acabou reprovando. uhum, Mas depois eu fui descobrir no conselho de classe e que o que o aluno se interessava mesmo era em jogar videogame, o guri era campeão de videogame. E não é uma pessoa com deficiência de aprendizado, nada. O guri, ele sabe das coisas, ele é inteligente, tem capacidade, só que ele não se adaptava ao ensino dali da escola técnica, ainda mais que o ensino técnico ele acaba sendo, por consequência, tradicional, né? Uma ou outra disciplina acaba sendo um pouco mais prática, uhum. e o guri não se adaptava. Então, o que que uma pessoa para uma pessoa dessa, né? Qual que seria a solução? Também seria uma solução de homeschooling, Uhum. provavelmente.
Até um exemplo para quem não tem ideia, né, do que é o homeschooling, em termos de ensino personalizado, um exemplo que eu gosto de citar, né, que existe na série da Netflix do The Crown. Tem ali nas primeiras temporadas, tem um episódio ali que ilustra bem como é que o homeschooling funciona, que aí a rainha ela não aprende disciplinas tradicionais enquanto ela é jovem, nem Uhum, a princesa, né? uhum, Então, ela acaba aprendendo Constituição, ela acaba aprendendo boas maneiras, ela acaba aprendendo coisas que ela vai usar na vida prática dela. sim, É como se fosse os antigos também, quando se fosse aquele ensino do pai passando a profissão para o filho. Também é uma forma de homeschooling, né? O homeschooling ele é muito aberto, ele é muito personalizado. E nesse caso aí do menino que jogava videogame, teria que tentar personalizar, né, o ensino dele mais para casos de tecnologia, por exemplo, ou tentar trazer as disciplinas mais para o assunto que ele se interessaria. sim. Então, porque não é ausência, e um monte de gente acha que é TDAH, que é ausência de capacidade, que é um monte de coisa, e na verdade não é, Sim. né? É algo muito mais simples, mas que dá mais trabalho de fazer. Claro, Né? claro. Por isso Dá que muito mais trabalho. muitas vezes a gente não, principalmente a gente que é professor, né? Às vezes a gente opta pelo mais simples, mais por questão de tempo, que às vezes o tempo é escasso para a gente elaborar os materiais, Uhum. mas para quem trabalha com metodologias ativas, até isso é importante deixar como dica nessa apresentação, falar um pouco desse método. É um método que tem que ter muito cuidado na hora de se elaborar, porque quando você trabalha com conteúdos práticos, você tem que planejar muito mais do que elaborar uma prova, Sim, sim. né? Então, Porque às vezes as o possibilidades, pessoal fala, mas às vezes não faz, né? as Então, porque possibilidades, é mais difícil fazer. as possibilidades são muito maiores de os caminhos bifurcarem no meio do processo. Então você tem que estar preparado para cenários muito mais múltiplos, né? E tem que saber montar bem as etapas da prática, né? Escolher bem as referências, né? Porque na metodologia ativa, às vezes tem gente que acha que o aluno cria a tarefa do nada, Sim. né? Que seria o caso do construtivismo. Mas, na verdade, não. Na verdade, se o aluno chegou sem conhecimento prévio, você precisa dar ao menos uma referência. Nem que essa referência seja um pouco distante da realidade, mas para ele ter uma noção do que ele vai fazer para começar a criar. Isso me lembra muito um documentário desse tipo de metodologia, ainda assim, ainda na Finlândia, né? Que eles faziam um projeto, por exemplo, durante 3 meses, toda a escola virava a ONU, e aí teria uma conferência da ONU, e os alunos eram divididos em países, e cada um tinha que trabalhar com a economia do país, tinha que trabalhar com a geografia do país, com a história do país. Então você estudava numa só tacada, você estudava história, geografia, economia, enfim, entendimentos, né, como é que funciona aquele país, genética, etnia, etc. Tudo de uma forma altamente lúdica e que você acabava nunca mais esquecendo, na minha opinião, né? Porque todos os projetos em que eu participei como aluno, esses projetos mais lúdicos foram aqueles que eu jamais esqueci nenhum detalhe do que aconteceu durante o processo, né? Diferentemente das fórmulas, das 1000 fórmulas que a gente decora e que servem apenas para aplicar ali numa prova ou no vestibular, e depois realmente você esquece porque você não tem nenhum tipo de, como é que é a palavra? Não, eu vou até falar uma palavra assim, diferente, mas não passa muito pelo afeto, né? Você não se afetuou, não teve afeto nenhum com aquele conhecimento. Então aquele conhecimento não tem muita diferença para você. Ele é usado como uma ferramenta e acabou. Agora um aluno que passa, imagina, 3 meses num processo desse, meu Deus,
ele vai amar aquele tipo de. Vai saber a história daquele país, vai querer viajar no futuro quando for adulto, para conhecer, né? Então, você realmente abre o leque, né? A educação abrindo o leque, abrindo as portas para realmente um mundo novo, né? Então, isso de fato, na minha opinião, é um método ativo, né? Método ativo não é deixar a criança ali, né? Enfim. Mas aí a gente não é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mas como você me instigou, você falou que ia falar sobre o IDEB ainda, então o que que tu ia falar sobre o IDEB? Não, que deve vai ter esse ano, né? O ministro não cancelou. Vamos ver o que vai dar, mas o que eu ia falar também é que o IDEB ele acaba sendo também muito controverso, na verdade, provas de avaliação de qualidade em geral, às vezes acabam sendo muito controversas. Talvez uma métrica melhor seria pegar o resultado do Enem direto e pegar um resultado de ensino fundamental. Uhum. Ah, Tem uma mais prova de ensino fundamental e o Enem como um o resultado de ensino médio. hoje a gente tem o SAEB, né, que é uma das partes integrantes do IDEP, que avalia português e matemática, Uhum. para mensurar, né, os resultados do ensino fundamental. E avalia os anos iniciais, de primeira a quinta série, e os anos Nas finais, finais. de sexta a nona série. Né? E só que acontece que esses resultados do IDEB, eles só servem como indicadores em si, eles não são uma prova que para o aluno vai servir para mais alguma coisa no futuro, Uhum. né? Ele que nem o Enem você vai entrar numa faculdade com a nota do Enem, então você vai ter um exame que vai aferir, né, na verdade o ensino completo daquele aluno, mas mais o ensino médio no fim das contas, porque você acaba revisando boa parte dos conteúdos e aí todos os alunos vão ser estimulados a fazer, a amostra é maior, né? Uhum. Então talvez É, fosse um indicador melhor para avaliar a qualidade de ensino do que o próprio IDEB. e não serve muito para o aluno e não serve muito para as escolas também, né? Porque Uhum. a não ser que tenha alguma política específica, é um resultado que não gera diferença na quantidade de dinheiro que vai para a escola, não melhora o salário, não. Quer dizer, são todos esses incentivos que a gente já até falou aqui que poderiam ser utilizados para aumentar, inclusive, a participação, para melhorar, né, para ter uma competição saudável ali pelas notas. Tudo isso são pequenas mudanças de mentalidade que fariam toda a diferença. Olha, Ju, a gente já está chegando em 1 hora de live, por Hoje já incrível, já, por incrível tô que vendo pareça, aqui. correu muito rápido para mim. Vamos encaminhando para o fim. O papo foi muito legal. Com certeza a gente vai fazer outros papos mais adiante com a Ju que é uma parceira aí de pensar. Já faz uns 2, 3 anos, né, Ju, que a gente tem pensado muita coisa junto em relação sobre educação, sobre modelo, sobre quem sabe sai até um artigo em breve, né, Ju, das nossas pesquisas. E então vou encaminhando aqui. Queres falar as últimas, deixar aí tuas palavras para o final de domingo aí? Bom, eu acho que o pessoal já viu bastante coisa. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aí um espaço aí para as perguntas, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida, né? Alguma proposta. E se não quiserem E se fazer aqui também pelo quiser entrar tempo, em contato com a gente, é só comentar exatamente. também na Isso. live, entrar em contato através dos Instagram. E estamos aí, né, à disposição para qualquer dúvida que tiverem. E bola para frente, vamos continuar, né, com esse trabalho que está Isso. só começando aí. Sigam a Ju aqui, Almeida Julie, aqui no Instagram. Volta e meia eu coloco alguma dica aí, que eu trabalhei bastante nessa parte de ensino remoto, né? De volta às aulas, principalmente do ensino remoto, tentar achar soluções. E volta e meia eu coloco aí alguma coisa que eu andei produzindo aí sobre o ensino remoto. Vale a pena. Sigam ela.
do Façam, material educacional. façam perguntas nos comentários, mandem no direct. A gente quer movimentar mesmo esse debate, essa discussão. A gente quer muito realmente ajudar na mudança, ter uma perspectiva melhor para o futuro, que a gente tenha realmente uma cidade, um estado, um país mais produtivo. E a gente só tem isso se a gente começar a quebrar os tabus e começar a conversar sobre isso de uma maneira muito tranquila, muito livre, porque se a gente não tiver, se a gente não puder conversar sobre isso, né? Porque há um certo tabu na educação, parece que só pode ser feito de um jeito, só pode ter um tipo de escola, e quem não, e quem for contra é do mal, né? Tá querendo o mal, e na verdade não é isso. A gente tem outras formas de pensar a melhora da educação para quem mais precisa, né? Para quem muitas vezes, inclusive, não consegue participar do debate público, né? As crianças, as famílias mais carentes, mais necessitadas, que são dependentes das escolas estatais, elas não têm participação no debate público, porque elas não têm tempo, elas estão ali sobrevivendo. Então, se a gente que tem um pouquinho mais de tempo, ou capacidade de parar um pouquinho para discutir, a gente precisa discutir para melhorar a educação do nosso país, tá bom? Então, um grande Exatamente. abraço para todos, Ah, obrigado. e uma coisa Ah, também que eu esqueci de falar. No caso de escola pública, né? Normalmente o que que o prefeito faz? Foca na merenda e na infraestrutura. exatamente. É, é, A gente quer ser diferente. é Fazer quadra e merenda, é quadra e merenda. Não que não mostrar o seja que não se importante. vê. Não que É, não seja importante, é muito importante. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. exatamente. Valeu, Júlio. Obrigado. De nada. E a gente vai se Até. falando. Um abraço, boa noite a todos, bom feriado. Um abraço. Boa noite.